Todos, meu nome é Jéssica, é uma honra participar desse evento e me foi solicitado pela comissão organizadora a falar um pouco sobre as novas perspectivas de tratamento da Covid-19, com enfoque em especial em pacientes imunodeprimidos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula, para essa apresentação, mas eu sou membro de advisory boards e sou palestrante de várias indústrias farmacêuticas, como as que eu cito a seguir. Nós aprendemos muito, né, desde o comecinho da pandemia da Covid-19, em dezembro de 2019, janeiro de 2020, no Brasil, primeiro caso em março de 2020, sobre o agente causador. Então, é um coronavírus da família, da ordem Nidovirale, família Coronaviridae, subfamília Coronaviridae, vírus dos quais a gente já tinha contato no nosso meio em outros momentos de forma sazonal ou até em surtos, como o surto do Oriente Médio do MERS, o surto ainda na China do SARS-CoV tipo 1, mas a gente nessa monitorização, a gente sempre tinha casos leves, né? Vejam que nessa publicação a gente tem a vigilância de vírus respiratório no hemisfério norte, a gente também tem dados parecidos no boletim epidemiológico paulista, no BEPA, tem dados semelhantes na Fiocruz, no Observatório, dados do Ministério. Quer dizer, em toda semana epidemiológica, alguns hospitais sentinelas fazem um recolhimento de amostras de quadros gripais e de síndrome de angústia respiratória grave. Então, quadros de pneumonia, quadros que levem à internação. E aí a gente vai tendo ao longo do ano essa troca. Tem mês que predomina o vírus influenza, tem mês que é o vírus para influenza, o rinovírus, o coronavírus sazonal. Mas qual foi a diferença com a chegada do SARS-CoV-2? A proporção muito alta de pessoas suscetíveis e que desenvolviam formas muito graves. Então, lá nos primeiros trabalhos, ainda no ano de 2020, a gente tinha um viés de seleção, porque nem todo mundo tinha acesso ao diagnóstico. Então, os pacientes que iam até um serviço de saúde para os quais era feito o teste de diagnóstico, a gente sabia que 80% evoluía de forma leve, 15% de forma grave, precisando de hospitalização, de oxigênio, de hidratação, e 5% casos muito graves. E aí os sintomas, uma infinidade de manifestações, os mais comuns: febre, tosse, fadiga, um pouco menos comum naquela época, sintomas como congestão nasal, e isso foi mudando de acordo com o surgimento de novas variantes, mas sempre com receio da doença grave, fatal, que levava a febre muito alta, a sangramento pulmonar, a necessidade de reposição de oxigênio, de ventilação mecânica e outras disfunções, como insuficiência renal também. Naquele momento, a gente usou o nosso racional de toda infecção, né? Como que eu faço o diagnóstico de uma infecção? Eu ou vejo o bichinho, o micro-organismo, então cultura, detecção do vírus, material genético do vírus, e no caso do SARS-CoV-2, o agente da Covid, era o RNA do vírus que a gente encontra pelo PCR, pelo esse método diagnóstico de PCR, mostra se hoje a pessoa está com vírus, e tem um jeito da gente olhar se a pessoa já teve o vírus, que é a detecção de anticorpo. Então, eram as nossas formas padrão ouro de fazer o diagnóstico. Essa detecção de anticorpo tem uma certa diferença. Uma coisa é o anticorpo comum, né, que se liga ao agente, mas não consegue neutralizá-lo. Ele serve para o diagnóstico, mas não mostra para a gente o quanto a pessoa está protegida. E com o avanço do conhecimento, com o desenvolvimento de vacinas, nós fomos muito mais atrás de anticorpos neutralizantes, com essa capacidade de neutralizar. E a gente aprendeu que a infecção pelo SARS-CoV-2, a COVID, ela tinha algumas fases da doença. Então, o que a gente via de paciente no hospital já ocorria após vários dias de evolução. Então, a gente tinha uma fase que a pessoa, e ainda temos uma fase que a pessoa está assintomática ou pré-sintomática, ela encontrou alguém positivo, ou ela testou positivo numa triagem ali da família, mas ela ainda não tem nenhum sintoma. Nesse período ela já deve ficar isolado, e aqui é onde a gente teria maior oportunidade de tratamento precoce, no primeiro sintoma, para evitar a progressão para o quadro grave. Depois a gente tinha uma evolução de doença leve
febre, tosse, o quadro gripal propriamente dito. E nessa fase é onde o teste diagnóstico tem uma melhor performance. Se a gente faz um indivíduo assintomático ou pouco sintomático PCR, a gente perde alguns diagnósticos, vem negativo e é um falso negativo. Aqui, com sintomas ainda que leves, o diagnóstico é bem feito. Depois, a gente tem uma evolução a partir do sétimo, entre o sétimo e o 10º dia, para a doença moderada, na qual a gente já tem alterações respiratórias, queda de saturação, alterações de radiografia, e aí aquela pequena parcela da população faz um quadro de muita inflamação. Já é um quadro que tem pouco vírus, depois aí dos 10º dia, mas um excesso, um exagero de resposta do paciente, do hospedeiro desse vírus, e aí a gente tem outra forma de tratar. No começo, a gente tinha muitos pacientes chegando nessa fase moderada e grave, e era aqui que o tratamento que fez toda a diferença foi usar agentes anti-inflamatórios. Então, inicialmente corticoides, depois surgiram outras medicações anti-inflamatórias, além do suporte em terapia intensiva, em leito de semi-intensiva, com suporte de oxigenação, com fisioterapia. Mas nós, como infectologistas, a gente sempre teve o intuito de tentar tratar antes. O que eu posso fazer para matar o vírus, né, ou para neutralizar essa multiplicação do vírus e não deixar evoluir dessa forma. Houve uma mudança, uma transformação da pandemia da água para o vinho ou da tempestade para o dia ensolarado com o advento das vacinas. Então, essa evolução natural que eu contei e que acontecia aí em 15 a 20% de pacientes, principalmente idosos, pacientes com comorbidades clínicas, diabetes, doença cardíaca, pacientes com doença pulmonar, homens, pessoas obesas, sem nenhuma outra doença de base, isso deixou de acontecer com o advento da vacina. Mas a gente ainda tem uma preocupação que é com o grupo de pessoas que responde menos à vacina. E aí a gente tem uma série de estudos mostrando que os indivíduos imunocomprometidos respondem de forma inferior a uma dose de vacina e a 2 doses de vacina, e também quando fazem os reforços com terceira e quarta. Aqui é um trabalho do Reino Unido, que mostrou em 5 milhões e 600 mil indivíduos vacinados, e no caso do Reino Unido a vacina utilizada foi a da AstraZeneca Oxford. Pelo menos 1 milhão desses indivíduos tinham algum grupo de risco para Covid grave, que são essas várias doenças, doença cardíaca, diabetes, doença neurológica, doença renal, mas todos esses outros grupos a vacina era eficaz, e no imunocomprometido essa eficácia era muito menor. Isso também foi visto numa série publicada pelo CDC, no NMWR, que é o relatório, a publicação científica do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é que eles mostraram quanto que tem a formação de anticorpo depois de 2 doses de vacina. No caso, nos Estados Unidos, eram vacinas de RNA mensageiro, ou da Moderna ou da Pfizer, em indivíduos com vários tipos de imunodepressão. Primeiro que a gente já olha aqui que paciente renal crônico em diálise não é tão imunossuprimido assim, a resposta foi muito boa. Quando a gente olha pacientes com neoplasias, com cânceres, a gente sabe que quem tem tumor sólido, também que é esse azulzinho claro, também tem uma resposta vacinal boa quando comparado a quem tem algum tumor hematológico, linfoma, leucemias. E aí, quando a gente olha transplante de órgão sólido, a resposta é bem inferior, rim, fígado, pulmão. E na terapia imunossupressora isso varia muito, porque aí a gente fala que a gente junta num balaio de gato pacientes com doenças e com tratamentos completamente diferentes. Mas pelo número menor, eles são agrupados, né, nessas análises dessa forma. E aí a gente perde muito do dado. Então, um paciente com artrite reumatoide é diferente de um paciente com lúpus, que é diferente de um paciente com púrpura, que é diferente de um paciente com doença de Crohn, né, com uma outra enteropatia imunomediada que precisa de imunossupressor, com doença de pele, doença neurológica, imunomediada. Então, a gente junta tudo, mas, na verdade, a gente sabe que tem alguns remédios um pouquinho piores, né? Entre eles, os inibidores de anti-CD20, o rituximab, coisas que derrubam a nossa resposta humoral, a nossa resposta de produção de anticorpos. Então, aqui um dado mais recente, agora de outubro de 22 também, do CDC, publicado nessa revista NMWR, que mostrando a sobre hospitalização entre indivíduos imunocomprometidos no período da Ômicron, quer dizer, grande parte da população vacinada, quem não está vacinado interna mais, complica mais,
mas a gente vê que indivíduos imunocomprometidos, mesmo com duas doses, a eficácia para reduzir a hospitalização é na faixa de 36%, bem inferior do que no imunocompetente, que passa de 90%. Com 3 doses, essa eficácia melhora para BA1, que é uma subvariante da Omicron, vai para 67%, mas depois de 3 meses dessa terceira dose, cai de novo para 32%. Aí a gente faz a quarta dose, melhora essa eficácia para diminuir o risco de internação para 43%, então quer dizer, não é nem 50%, e a gente sabe que isso com o tempo deve cair, a gente ainda não tem os dados pós muito tempo de quarta dose, apesar da gente já ter dados de Israel, por exemplo, com 5 doses, que a resposta volta a melhorar. E aí por isso que muitos dos nossos pacientes, muitos de vocês nos perguntam, vou ter que fazer quinta dose, até quando a gente vai ter que vacinar? E até o momento a resposta que a gente tem é, enquanto a gente tiver essa circulação em ondas, provavelmente a gente vai ter que fazer reforços periódicos, e aí a periodicidade ainda está para ser estabelecida, se a cada 3 meses, se a cada 4 meses, se a gente vai ter acesso a essas novas plataformas vacinais que tem bivalentes, né, que tem ação para Ômicron, que a gente ainda não tem no nosso país. Mas o imunocomprometido chama a atenção dois aspectos da infecção. Primeiro, que esse indivíduo com doença de base, né, e aí quem que é esse indivíduo? Principalmente tumores de célula B, que são linfomas de célula B, leucemias crônicas, mieloma múltiplo, ou terapias do tecido conjuntivo que envolvam imunossupressão intensa, né, alguns tratamentos como uso de antineoplásicos, terapias-alvos, terapia anticélula T, imunomoduladores, terapia celular, transplante de órgão, inibidores de checkpoint, que é uma classe nova para tratamento de alguns tumores como melanoma, algumas quimioterapias. Toda essa gama de tratamento faz com que o quadro agudo seja mais grave, então tem um potencial maior para além daqueles 5% de quadros graves. Tem uma excreção viral mais prolongada, então o período de transmissão é maior, porque a gente não tem esse bom controle do sistema imune, e a gente ainda pode ter um quadro de Covid persistente, que a pessoa tem uma replicação de vírus, melhora, passa um tempo, volta a ter sintoma, testa, está positiva de novo, que é esse Covid prolongado ou persistente ou recorrente, que às vezes negativa e positiva. Então, é uma população que ainda nos causa bastante preocupação. E por isso, eu vou falar aí nos próximos minutos das estratégias de tratamento e de prevenção que a gente tem disponíveis, tá? Primeiro, vou falar dos antivirais. Infelizmente, desses 3 antivirais já em uso no mundo, no Brasil, a gente tem aprovação pela Anvisa, mas não tem a droga. A gente tem no sistema privado o Remdesivir há aproximadamente 1 ano. Desde novembro de 2021, a gente vem utilizando o Remdesivir, mas ainda não temos o Molnupiravir e o Nirmatrelvir / Ritonavir, que é uma combinação de antivirais. O Nirmatrelvir, ele é um inibidor de uma das enzimas que o vírus usa para se multiplicar. Ele tem um problema que ele é degradado muito rápido no nosso fígado por esse sistema aí complicado de citocromo P, e aí por conta disso foi associado esse novo remédio, o Ritonavir, que a gente já fez isso para tratar o vírus da HIV, por exemplo. Então, com essa associação, o remédio fica mais tempo circulando e funciona melhor. São 5 dias de tratamento, comprimido cedo e à noite. A gente tem que ajustar para quem tem qualquer problema de função renal. E o trabalho que mostrou a boa eficácia desse remédio foi esse estudo publicado numa revista científica de grande credibilidade, no England, que mostrou essa diferença aqui, no azulzinho, a evolução de quem usou placebo, tomou uma pílula de placebo, com quem usou a medicação, isso até 28 dias, né? Então, tem uma redução da chance de hospitalização de forma significativa em quem usou o remédio versus quem não usou, e essa redução foi vista, mesmo quem começou com menos de 3 dias, ou quem começou até 5 dias, funcionou, quem era mais idoso, quem era menos idoso, funcionou, e quem era mais idoso teve um impacto até maior, porque era quem complicava mais, né? Homem ou mulher, obeso dentro do peso, quem tinha diabetes, quem não tinha, e aqui quem tinha recebido outras terapias, isso também foi eficaz. A preocupação dessa droga, que vai ser um problema para o indivíduo imunossuprimido, é que tem muita interação medicamentosa.
Então, interage contra agentes antineoplásicos, contra antiarrítmicos, contra alguns remédios para alergia, contra imunossupressores como ciclosporina, tacrolimo, contra remédios contra colesterol. Então, quem está sob uso dessa medicação teria que parar o remédio, esperar 5 dias para poder tomar. E aí é o tempo, a janela que a gente tem para tratar o vírus, até o 5º dia do início dos sintomas. Então, eu entendo que é uma medicação que muito provavelmente vai ter uma indicação mais limitada para alguns grupos de pacientes. Principalmente em interação com inibidores de calcineurina, como tacrolimus, que são muito utilizados para transplantados de fígado e transplantados de rim. A outra medicação oral que a gente dispõe é o molnupiravir. O molnupiravir é um antiviral também novo, também atua numa enzima específica do vírus, no caso o nome da enzima, né, o nimatrovir é na protease, aqui é nessa enzima chamada RBRP, que é uma protease dependente de RNA. Então, por isso, é uma droga segura, não é parecida com nenhuma enzima que a gente tenha no nosso corpo. O primeiro estudo, fase 3, já foi publicado também. O tratamento tem que ser no início dos sintomas, na fase onde a gente tem replicação de vírus, não adianta dar tardiamente quando a gente já tem o paciente hospitalizado ou precisando de oxigênio. São 4 comprimidos de 12 em 12 horas por 5 dias, mas a eficácia, que no começo foi bem animadora, com essas novas variantes deu uma queda. Então, mesmo usando precocemente, ela reduz em cerca de 30% a progressão para sintomas mais graves. Essa é a publicação desse autor Bernal, foi uma publicação em fevereiro desse ano, também no New England Journal of Medicine, gráficos bem parecidos, em amarelinho quem tomou o remédio, em cinza quem tomou placebo. Então, aqui é dias livres de hospital ou dias livres de óbito. Então, o percentual de dias livres de hospital de quem está no amarelinho é melhor do que quem tomou placebo, mas uma eficácia aí muito baixa, né, um pouco robusta. E imunossuprimidos, tem um dado de um congresso, do Congresso Europeu, que foi feito em Lisboa no início desse ano, em abril ou maio, agora de 21, que foram poucos pacientes incluídos, né, e eles foram ver incidência de hospitalização ou óbito até um mês depois da Covid na população de imunocomprometidos. E houve sim uma eficácia do remédio, então em cinza quem tomou placebo, e em azul é quem tomou o remédio. Reduziu de 25% de hospitalização ou óbito para 8%, uma diferença aí de 17%, bem maior do que a diferença do ladinho, que é dos não imunocomprometidos, que foi de 9% para 6,7%. Então, mostrando que é uma população que pode se beneficiar dessa medicação. Teve algumas dificuldades na análise final desse estudo. Esse estudo é chamado Move Out. Em pacientes ambulatoriais com Covid leve a moderado, ele reduziu a IUP, mas quando a gente foi ver a análise de segurança, também teve problema de descontinuidade de medicamento. Então, os dados que foram apresentados para o FDA não foram dados muito robustos, foi essa coisa de 30% de benefício, evento adverso também bem frequente, da ordem de 9%, e aí o painel de especialistas do FDA, numa votação de 13-10, levou em conta que o benefício de ter o remédio superava o risco e liberou, mas enquanto não houvessem outras opções alternativas de tratamento acessíveis. Então, é uma coisa que assim que tiver um remédio melhor, provavelmente a gente não venha utilizar. As duas medicações, então, portanto, que são medicações orais, que a gente ainda não tem no nosso meio, nem no SUS, nem na rede privada de farmácias, está sempre assim, saiu agora uma portaria do Ministério que regula o uso do nimatrovir, mas a gente ainda não tem nada disponível de remédio, de rede de distribuição, nada disso. O que a gente sabe é que essas duas medicações têm um risco de rebote pós o uso do tratamento. É um risco muito baixo, então da ordem de 3% de voltar a ter infecção no intervalo de 7 dias, ou de 5% de voltar a ter sintomas de gripe, né, sintomas de infecção em 30 dias. O risco para hospitalização é muito baixo. Então, depois de 7 dias do uso do remédio, o risco de hospitalização é 0,4%, depois de um mês é 0,7%. Para o nimatrovir, que é o Paxlovid, o nome comercial, e enquanto que para o molnupiravir é 0,8% em 7 dias e 1,3%
30 dias, mas é um problema com as duas medicações. O outro antiviral que a gente tem aí disponível também é um antiviral específico para o SARS-CoV-2. Foi estudado primeiro em pacientes hospitalizados e o benefício foi muito fugaz. Ele reduzia tempo de internação, não reduzia risco de óbito, risco de precisar de intubação, de ventilação mecânica, e por isso, pelo preço e pelo benefício muito marginal, ele não foi muito incorporado no começo. Até o final do ano passado, que saiu essa publicação online, está aí como de 2022, mas online apareceu bem naquela subida da Omicron, dezembro de 2021. E aí esse estudo mostrou que quando a gente usava precocemente o Remdesivir, nos primeiros dias de sintomas, idealmente até 3 dias, mas até 5 dias ele tinha essa eficácia, a gente reduzia em 87% a chance de óbito, aí o hazard ratio de 0,13. Então, foi uma coisa que mudou muito a nossa prática. Para pessoas não vacinadas ou pessoas de alto risco de responder mal para a vacina, hoje, se a gente faz esse diagnóstico precoce, a gente oferece na rede privada esse tratamento com o Remdesivir, que tem uma dificuldade de ser um tratamento endovenoso, é uma vez ao dia, mas via endovenosa. Então, ou a gente faz em paciente hospital dia, vem, toma um remédio e vai para casa, vem, toma um remédio e vai para casa, ou interna para fazer os 3 dias de tratamento. Esse estudo também foi reproduzido em pacientes de alto risco, então, lá na primeira época, eram pacientes não vacinados, né, nesse trabalho de 2021. Aqui, inclui pacientes com doenças autoimunes, transplantados de órgão sólido ou com tumores com malignidades neoplásicas. E aí, de 126 pacientes com até 7 dias de início de sintoma, o Remdesivir reduziu a chance de precisar ser hospitalizado em 84%, hospitalização barra óbito. Então, mostrou a mesma eficácia do que na população em geral. E aí, qual a recomendação do CDC e do Ministério de Saúde norte-americano, né, no USAID, para quem são os pacientes prioritários? Porque a gente tem, como eu mencionei, os imunossuprimidos e os imunossuprimidos. Nem todo mundo é igual. Então, a gente fala de todo mundo igual, mas tem os pacientes de mais alto risco e de muito baixo risco. Então, aqui os de moderado a alto risco, por esse painel, são os pacientes que em menos de um ano usaram terapias que diminuem células B, que são células que produzem anticorpo. Então, rituximab, alemtuzumab, ocrelizumab, ofatumumab, são os pacientes prioritários. Pacientes recebendo inibidores de tirosina quinase de Bruton, então ibrutinib principalmente. Pacientes que recebem terapia com carticel, que no Brasil ainda não é uma realidade, alguns centros começaram a fazer. Pacientes pós-transplante de célula-tronco hematopoética, então pós-TMO com GVHD. Pacientes com neoplasias hematológicas, é mais risco do que outros tipos de cânceres. Pacientes que receberam transplante de pulmão, pacientes com menos de um ano de transplante de órgão sólido, outro que não pulmão, então rim, fígado. Pacientes que estão tratando rejeição aguda a transplante, quer dizer, eles estão sendo mais imunossuprimidos, pacientes com imunodeficiência combinada grave e pacientes que têm diagnóstico de HIV não tratado e CD4 abaixo de 50, então que já tem AIDS avançada. Porque quem vive com HIV e está sob controle, a gente não viu risco maior. Para esses pacientes, foi estudado uma estratégia com anticorpos monoclonais, que não é uma terapia nova, né? Então, muitas das terapias imunossupressoras são terapias baseadas em anticorpos, que se liga contra o receptor que está funcionando de forma errada. E aí, conforme os anos foram passando, agora a gente tem anticorpos humanos, que tem baixo risco de causar efeito adverso, porque não é um anticorpo de um outro bichinho, de chimpanzé, de rato, de macaco, é totalmente humano, então nosso corpo não reage. O potencial de imunogenicidade de dar reação adversa é baixo. E aí a gente tem estudos com o tixagevimab e silgavimab, que o nome comercial é Evusheld, para tratamento precoce também, foi um estudo fase 3, esse estudo TACL. É um tratamento que ainda não está previsto em bula no nosso país, ainda não foi autorizado pela Anvisa, mas que mostrou uma eficácia em relação ao uso de placebo para evitar a progressão, então muito parecido com o cenário do Remdesivir. Esse medicamento entrou principalmente para prevenção, então em pacientes imunossuprimidos que não respondem bem à vacina, foi muito utilizado como profilaxia, já desde o final do ano 21, né, no hemisfério norte. Aqui no Brasil a gente começou a usar em junho. Tem escapes, então ele funciona para reduzir muito a ocorrência de infecção,
mas pode acontecer. Aqui foram 39 escapes entre 416 transplantados de rim que receberam. No entanto, a taxa de hospitalização foi bem feliz. Houve um impacto da medicação em reduzir bastante o número de hospitalizações. Somente 14 pacientes precisaram de hospitalização, somente 3 de UTI, e infelizmente 2 ainda assim vieram a óbito, mas a gente vê que teve uma eficácia. O anticorpo monoclonal ele veio na linha desse racional de plasma de convalescente, que é o quê? Um paciente tem Covid, se recupera, e aí ele doa sangue, e aí é separado a quantidade de anticorpo que ele tem, se tem anticorpo neutralizante em quantidade suficiente, para daí ser transfundido para um outro indivíduo. Um grupo aqui do Hospital das Clínicas, a doutora Alice Song, que gentilmente cedeu esse slide, fez um trabalho com plasma de convalescente. O problema é que a maior parte dos indivíduos eram incluídos nos hospitais universitários, USP São Paulo, USP Ribeirão, Unicamp e também Sírio-Libanês e Einstein, e eles já tinham uma mediana de 8 dias de sintoma, que era quando o paciente procurava o serviço de saúde, não no primeiro sintoma gripal. E iniciando tardiamente não faz diferença, porque já é uma fase mais inflamatória. Mas alguns estudos iniciaram precocemente, como esse estudo aqui do Libster, que foi um estudo feito na Argentina, com menos de 72 horas de sintomas em indivíduos com mais de 75 anos ou mais de 65 que tivessem comorbidade, e reduziu hospitalização na faixa de 50%. O risco relativo aqui de precisar internar foi 50% menor. Também Sullivan e colaboradores também conseguiram reduzir a hospitalização no D28, comparado com placebo. 6% do grupo placebo internou versus 2% do grupo que recebeu plasma. Outros trabalhos não viram esse benefício, então ainda existia uma dúvida em quem que teria benefício. A recomendação do governo norte-americano do NIH foi que existe sim um racional teórico para a gente usar plasma em quem não tem a produção de anticorpo, em quem o plasma não, por algum motivo, de doença de base ou de remédio, não responde bem à vacina, e com isso progride para forma grave e fica excretando mais tempo o vírus. Por que isso, né? Tem um trabalho aqui do JAMA Oncology, que é uma revista super respeitada, exclusivamente em pacientes com doenças hematológicas, e aí viu que quem recebeu plasma de convalescente foi melhor. Então, a gente tem esse cenário de tratamento com antiviral, que inibe a replicação do vírus, 3 remédios, um endovenoso e 2 comprimidos. No Brasil, a gente só tem um endovenoso, e terapia com anticorpos que se ligam e não deixam o vírus entrar na célula. Ou anticorpo de doador, que é o plasma convalescente, ou anticorpo sintético, que é produzido em laboratório. O grande problema é essa evolução do vírus. Então, agora a gente está com a Omicron, e aí foi Omicron BA1, Omicron BA2, agora BA4, BA5, agora a gente está na BQ1. Como que funcionam esses remédios para essas variantes? Então, aqui são os dados norte-americanos que mostram que rapidamente a BA5 foi substituída, foi caindo, foi aumentando BQ1 e BQ1.1, e a gente já tem dados em off do nosso país, nada ainda publicado, mas dados da rede DASA de 30% de BQ1, da Fiocruz de 11% de BQ1, do Instituto de Medicina Tropical da USP de 11%, mas isso sempre tem um atraso da vigilância, né? Então, os dados que estão reportando hoje são das amostras aí das últimas 3 semanas, talvez não é uma fotografia tão fidedigna, esse número possa ser até maior. O que a gente viu é que com a chegada da Omicron, dos vários monoclonais que haviam sido desenvolvidos no mundo todo, o Regencov, que foi o mais famoso, né, porque foi o que o Trump utilizou, e vários outros, infelizmente quase todos perderam sua ação contra o SARS-CoV-2, sobraram apenas 2 com ação, o bebtelovimab e o silgavimab com tixagevimab. Desses 2, a gente só teve acesso no Brasil com o último, que é o Evusheld, que mantinha ainda ação até a BQ1, que infelizmente com a BQ1 os dados in vitro também mostram que a gente não tem mais essa ação. Aqui tem uma publicação agora do New England de 16 de novembro, mostrando o efeito inibitório desses antivirais. Então, desde os anticorpos neutralizantes, aqui no caso, Indevimab, Carivizimab, o Tixagevimab, a combinação do Tixa com o Silga, né, e aqui quando que a gente consideraria que neutraliza, e aqui também a atividade das drogas, dessas medicações orais que eu comentei. Então, para todas houve uma piora da eficácia,
mas ainda mantém, aqui principalmente para as drogas antivirais em si, piorou em relação ao que a gente tinha de atividade antes, piorou 2,7 vezes para o remdesivir, 1,3 vezes para o monopiravir, mas ainda mantém eficácia. Agora os monoclonais, infelizmente, perderam essa eficácia. Então, como conclusão, o que a gente tem feito na nossa prática, né? A gente avalia caso a caso o estado de imunossupressão do paciente, tanto pelo tipo de doença, pelo status de ter tomado vacina, quantas doses e quanto tempo faz da última dose, e que tipo de remédio de terapia imunossupressora esse paciente utiliza, porque a gente tem casos muito leves em indivíduos considerados imunossuprimidos e casos, infelizmente, mais graves, que precisam de hospitalização e que evoluem de forma mais prolongada, mais sintomática. A gente tem um arsenal terapêutico precoce já no mundo para tratar esses pacientes, principalmente com menos de 5 dias do início dos sintomas, e isso melhorou muito com o advento do autoteste, com essa disseminação de realização de PCR, teste de antígeno, porque a gente consegue, entre o paciente ter o primeiro sintoma, suspeitar, testar, ter tempo para iniciar o tratamento. O oral a gente faria para risco baixo no mundo ideal, né, e que a gente ainda não tem um remédio aqui, e o endovenoso para o paciente de maior risco ou que tenha contraindicação para tomar oral por aquelas interações, como a gente falou. E o plasma ou o anticorpo monoclonal, a gente teria que ter certeza que ele é neutralizante para a variante que está circulando. Então, nesse momento, para BQ1, a gente não tem nenhum anticorpo monoclonal plenamente ativo, e o plasma convalescente depende de pessoas que estejam pegando o SARS-CoV-2 agora, com essa variante BQ1, que vão até os centros, as fundações de doação de sangue, doem seu sangue para daí o plasma ser produzido. Por isso, a gente precisa dessa avaliação contínua de que vírus que está circulando, e a gente ainda não tem uma resposta sobre combinação de antiviral. Usar antiviral e anticorpo, usar 2 antivirais juntos para esses pacientes mais vulneráveis. Então, são coisas que ainda estão em aberto. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês hoje e fico à disposição para as perguntas e esse é meu e-mail para contato. Obrigada. Muito obrigada, doutora Jéssica, pela explicação. Doutora Jéssica, temos quase 3 anos da pandemia da Covid no nosso país. E atualmente não contamos ainda com um protocolo clínico e diretriz terapêutica que traga uma normativa de como tratar a Covid de pacientes em ambulatório, pacientes domiciliares. Hoje, a Comissão Nacional de Cooperação de Tecnologia já demandou algumas tecnologias e também tem algumas normativas, mas sempre voltada para a Covid grave e para a Covid de paciente internado. Eu gostaria que a doutora comentasse um pouquinho o desafio do médico que está na linha de frente, do infectologista, que sabe o que deve ser feito, mas que muitas vezes parte dos pacientes diagnosticados com Covid não tem a oportunidade de ser atendido por um infectologista, de ser atendido por um especialista, e muitos pacientes perdem uma janela de oportunidade muito grande de conter a doença pela dificuldade de acesso a um tratamento que seja protocolar. Eu gostaria que a doutora comentasse qual a importância de termos no sistema de saúde um protocolo clínico que traga essa normativa e quais são os desafios enfrentados hoje pelos infectologistas e os médicos de uma forma geral. Obrigada, Priscila, pelo convite e pela pergunta. Eu acho que eu parto de um viés, né, como infectologista, a gente tem essa obrigação de estudar, de saber as drogas disponíveis. Eu tenho outro viés de trabalhar muito na iniciativa privada, então, com acesso a pelo menos 3 dessas medicações que eu comentei, né, só os orais que a gente não tem, mas eu entendo que a gente tem uma frustração de saber que a gente tem uma janela de oportunidade para um grupo que não é um grupo enorme de pessoas, então até do ponto de vista de custo para essa incorporação dessas tecnologias, eu entendo que os estudos, essa análise da Conitec poderia ser refeita, porque uma coisa é fazer um estudo usando toda a população, então, quanto que custaria para incorporar essa tecnologia para eu fazer para todos os obesos, todos os cardiopatas, todos os pneumopatas, todos os imunodeprimidos, que é quem tinha risco de complicar com a Covid antes. Mas hoje o cenário mudou. Então, o meu N de pacientes que potencialmente são beneficiados por essa tecnologia é bem menor e, com isso, o custo fica muito execuível, né? Que é uma das coisas que são avaliadas, é uma dos itens avaliados, né, pela comissão de incorporação. Então, eu acho que é frustrante porque a gente, felizmente, avançou muito com a vacina, mas a gente ainda tem um grupo de pacientes com os quais nós nos preocupamos
e a gente tem mais acesso ao diagnóstico, também, felizmente, pela incorporação de teste rápido em farmácia, então todo mundo já tem essa forma de pensar, de se autotestar, de não vou visitar minha família porque eu estou gripada, deixa eu testar antes, esse acesso está mais factível. No entanto, uma vez que o diagnóstico é positivo, tem um mundo de médicos, colegas que ainda não sabem, é como você falou, no nosso país é muito grande, a gente não vai ter acesso a especialista para todo mundo. Então, nós, infectos, a gente sempre ficou em centros de referência e escrevendo os manuais e dando essa divulgação para que o clínico possa, no posto de saúde, fez o diagnóstico, é um paciente de alto risco, passa na farmácia e retira o remédio, como com Tamiflu para influenza, né, o oseltamivir para influenza comum. Então, ainda é um cenário que eu acho que a gente perdeu muito tempo discutindo terapias precoces que não se mostraram efetivas, que a gente queria muito que tivesse funcionado, mas já em 2020 os estudos, infelizmente, foram negativos, mostraram que não havia eficácia, e aí quando surgiram os trabalhos com drogas eficazes, a gente não correu atrás de incorporar, e a gente está pelo menos aí com 12 meses de atraso em relação aos países do hemisfério norte. Perfeito. Eu penso que é extremamente importante que a gente tenha uma normativa. E eu gostaria que a doutora comentasse um pouquinho também qual a preocupação que o paciente imunossuprimido deve ter frente a essas novas ondas, né? Infelizmente, a gente sabe que houve um atraso da recomendação da quinta dose, né, da vacina para todo o país, e existia um comitê que discutia a imunização para a Covid, que a última reunião foi no mês de agosto, né, e desde então não teve outras reuniões. Eu gostaria que a doutora comentasse como que o paciente ele deve se portar frente a essas novas ondas e a imunização. O quanto é importante ele estar imunizado e como que o paciente deve pensar se é o momento dele ter acesso a uma cobertura de proteção maior do que a imunização. Perfeito. Eu acho que a vacina, ela teve um papel gritante na redução da gravidade dos casos. Então, por mais que os pacientes imunodeprimidos, em alguns subgrupos, respondam menos do que outros, eu costumo falar assim para os meus pacientes, você tem 0 proteção e você pode ter 20% de proteção. 20 é suficiente? Não, mas é melhor do que 0. Então, eu entendo que a gente precisa, sim, manter o calendário vacinal atualizado, todo mundo com 5 doses. O ideal é que nós já tivéssemos a vacina bivalente, que foi pedida a aprovação para a Anvisa em setembro, foi aprovado na semana passada, a gente está falando agora finalzinho de novembro, faz nem 10 dias da aprovação. Aí até a compra, chegar da administração, a gente tem aí meses pela frente, então muitos pacientes falam, eu tomo essa ou espero a próxima? Eu falo, toma essa, porque a gente está numa onda ascendente, a gente sempre tem que olhar o que está acontecendo nos outros países para antecipar o que vai acontecer aqui, então agora a gente está entrando no inverno europeu e na América do Norte. Então, provavelmente isso vai trazer algumas informações, mas a recomendação é, qualquer proteção é melhor do que nenhuma, então os estudos mostram que as doses de reforço melhoram isso, depois de 3 meses caem, daí vem outro reforço melhora, depois de 3 meses caem, e nesse período de ondas a gente precisa usar as medidas não farmacológicas. Então, no caso, a gente precisa usar o bom senso para encontros de família, locais de aglomeração, então procurar sempre atividades abertas ao ar livre, se é refeição, restaurantes que têm lugares abertos, lugares fechados, transporte público, avião, máscara, de preferência máscara N95, que ela tem uma proteção infinitamente maior, então, e ela dura mais, não precisa ser descartada, então até financeiramente ela compensa, aquela cirúrgica a gente tem que trocar a cada 3 horas. A N95 pode durar 14 dias, então vale a pena investir numa máscara mais cara, mais eficaz, realmente para proteger em ambiente fechado, e procurar atividades mais ao ar livre, atividades abertas, evitar aglomerações. Infelizmente, eu não consigo falar para o paciente que faz uso de imunossupressor, olha, vida normal, vida que a gente tem que dar esses tracinhos, bota um pouquinho, tomou vacina, baixou a onda, rostinho para fora de casa, hora de aproveitar. Começou a ter burburinho de alguém está com Covid, outro está com Covid, está aumentando, opa, se fecha de novo um pouquinho em casa, e aí seleciona melhor as suas atividades, o que der para fazer em home office, o que não dá, essa é a mensagem. A gente tinha até pouco tempo uma outra estratégia medicamentosa de profilaxia, que era o anticorpo monoclonal de longa duração, o Evusheld.
que, infelizmente, para essa variante BQ1 não mostrou capacidade neutralizante. Então, eles estão estudando mudar a molécula, então pode ser que em breve a gente volte a ter uma opção, ou o Evusheld atualizado, ou um outro monoclonal desenvolvido por outra empresa, que a gente volte a ter uma opção desse uso, que é o quê? É uma imunização passiva. Então, a vacina, você dá o componente, o corpo tem que fazer o anticorpo, a defesa. E aí, quem está tomando algum remédio que não deixa fazer isso, não responde tão bem à vacina. Essa estratégia do monoclonal é uma injeção no bumbum que fica de anticorpo. E aí você já está com anticorpo no seu sangue. Quando o vírus entrar, já tem anticorpo para comer ele, você nem vai ter sintoma. Esse é o racional, mas a gente tem que esperar agora ver essa dinâmica dessas variantes. Se a gente tivesse conversado um mês atrás, eu ia falar para todo mundo tomar o monoclonal, porque ele era eficaz contra as variantes daquela época, de junho até outubro. Infelizmente, agora a gente perdeu esse aliado, então a gente conta com diagnóstico precoce, tratamento com esses antivirais, no caso no Brasil, com o Remdesivir na rede privada, e medidas não farmacológicas, evitar aglomeração e uso de máscara. Perfeito, excelente a explicação da doutora. Eu tenho uma dúvida que ela chegou e ela é muito frequente. Quando vem uma nova onda, todos que têm Covid, a partir do momento do surgimento de uma nova onda, ele é considerado como uma nova variante ou podem ter diferentes variantes nessa nova onda? Ótima pergunta. Normalmente, o comportamento é quando surge uma onda, é porque alguma variante conseguiu algum mecanismo de ser muito mais transmissível que as demais. Então, a gente não costuma ver uma coexistência de vários subtipos. No começo, na ascensão, então, por exemplo, a gente estava vivendo a onda da BA5. Aí tá todo mundo com BA5. Aí diminui os casos, pouquinhos casos, mas são todos BA5. Aí começa a chegar o vírus novo, o BQ1. Aí eles começam a aumentar em proporção e é uma subida logarítmica. Então, normalmente, a gente vai ter um tipo que predomina. Isso não é do dia para a noite, mas assim, é num intervalo muito curto, de 7 a 10 dias, a gente já tem essa mudança gritante. É que o nosso sistema de vigilância, ele é muito falho, né, dessa vigilância genômica. E ele é muito tardio. Perfeito. E existe algum exame específico para detectar novas variantes ou os exames são únicos para todos? Eles existem, os exames para detecção das variantes, eles existem na rede pública no SUS, em instituições sentinela, então a Fiocruz faz isso, o Instituto de Medicina Tropical, vários LACENs no Brasil afora, região norte, região nordeste, Evandro Chagas, mas isso é para interesse do monitoramento do país. Aí a rede privada também ofereceu isso de forma com pesquisa, parcerias com a iniciativa pública, e o paciente, se ele quer saber a dele, também tem essa possibilidade. Mas é um custo, né, um exame caro, que é o sequenciamento do genoma do vírus, custa por volta de R$ 1.500, está disponível em alguns laboratórios, o Fleury, por exemplo, oferece, mas que eu entendo que é uma coisa só de curiosidade, que não muda a nossa rotina nesse momento, não muda a prática. Então, o que a gente usa são os dados desses sistemas de sentinela, dessa vigilância, que mostra o que está acontecendo. Aí, se a dona Maria e o senhor José querem saber o tipo deles, aí tem como eles pagarem para o PCR, aí não adianta ser o teste de antígeno, o autoteste da farmácia, tem que ser um PCR de laboratório, que está lá guardado, aí é enviado para esse outro laboratório que faz o sequenciamento. Perfeito. Vamos à última pergunta desse painel. Existe uma necessidade e importância de ainda termos um olhar diferenciado aos pacientes imunossuprimidos frente à Covid-19, no contexto de que ainda existe mortalidade nessa população, existe um maior risco de agravamento dos casos graves dos pacientes imunossuprimidos, e qual a necessidade de ter um olhar diferenciado. Sabemos que houve uma inércia do Ministério da Saúde nos últimos 4 meses, pelo menos, em relação às orientações de doses de reforço, que tinha ficado mais ou menos que cada cidade, cada estado decidiria fazer ou não a 5ª dose para o grupo de risco, né? E isso houve um atraso, e eu penso que perdemos uma oportunidade importante de proteção. Inclusive, eu estou com Covid nesse momento, e eu só não consegui tomar a 5ª dose ainda, porque na minha cidade, quando liberou, era feriado, e aí na sequência eu viajei e peguei Covid. Então, Priscila, você tem toda a razão. A gente tem, infelizmente, visto ainda
pacientes internando, e quando a gente vai ver quem é o paciente que interna com Covid, normalmente é o paciente ou não vacinado, que não fez mais. Tem gente que fez 1 ou 2 doses, então a vacina foi lá em 2021, esse tem uma chance maior de internar, que não tem esquema completo. Idosos extremos com muitas comorbidades, e aí qualquer infecção descompensaria. Então, quem tem doença cardíaca grave, doença pulmonar grave, idoso muito frágil, se pegasse o vírus da gripe, que é o influenza, se pegar um metapneumovírus, qualquer vírus que dá um resfriado comum e o SARS-CoV, descompensa. E, infelizmente, alguns pacientes imunossuprimidos, mas com alguns tipos específicos, a gente tem visto mais que outros. Então, transplantados de órgão, principalmente no primeiro ano pós-transplante, transplantados de rim, transplantados de fígado. A gente vê também pacientes tratando mieloma, tratando linfoma, leucemia LLC, leucemia crônica, mas que é uma disfunção desse tipo de linfócito, então responde pior a vacina, muito mais até do que um paciente com câncer de mama, não tem complicado. Paciente com câncer de intestino, não tem complicado. Das doenças reumatológicas, é uma variabilidade muito grande, é muito heterogêneo. Então, a gente tem pacientes com doenças, com tratamentos com corticoide em dose baixa, que não tem complicado, com methotrexate em dose baixa, com alguns biológicos que não têm mostrado anti-TNF, infliximab, adalimumab, a gente não tem visto complicar. Então, é muito importante o paciente imunodeprimido conversar com o seu médico para saber o seu risco individual, porque se a gente olha e fala, a Jéssica me falou que paciente com methotrexate não tem problema, mas aí o seu João tomou um pulso de corticoide 15 dias atrás, então, opa, é problema. Hoje não tem, mas ainda tem o efeito desse remédio. Então, é muito importante esse contato próximo com o seu serviço de referência para saber se no seu caso, porque nos trabalhos, nas publicações, nas recomendações do governo, é tudo muito genérico. Está todo mundo no mesmo balaio. Até, por exemplo, a 5ª dose para o imunodeprimido, tem muita gente que não é imunodeprimido, mas que entra, e eu acho bom que entre, né? Vou dar um exemplo da nossa vida. Pacientes que vivem com HIV, que tem o CD4 acima de 500. É uma pessoa normal, não tem imunodeficiência nenhuma, mas é priorizado porque tem a infecção pelo vírus HIV. Porque eu entendo que não dá para saber quem é câncer de mama que está fazendo químio hoje, quem já curou porque já terminou a rádio. São detalhes que é melhor pecar por excesso. Mas para o indivíduo, eu acho que vale a pena essa conversa com o seu médico. Perfeito. Bom, e vale a pena também lutarmos para que o nosso país conquiste um protocolo de Covid para tratamento ambulatorial, para tratamento preventivo, para que os médicos sintam-se mais seguros e os pacientes também, e também o sistema de saúde esteja mais organizado, porque eu penso que é desafiador, né? É muito diferente tratar um paciente com Covid em um hospital universitário e tratar o paciente com Covid em uma Santa Casa, longe da capital, uma cidadezinha pequenininha. Isso deve ser um desafio ainda para o sistema. Com certeza. E nessa cidade pequenininha, é isso, ele recebe o fluxo. Então, como diagnosticar? Quem tiver esse sintoma, faz o teste. Teste positivo, o paciente tem essa condição, orienta tal coisa e casa. Teste positivo, o paciente tem essa condição, opa, dá o remedinho oral, que é para ter na farmácia do posto ou da Santa Casa. Então, isso faz toda a diferença, né? Hoje a gente não tem isso até para a questão de isolamento, por exemplo, duração de isolamento. Né? Quem é o paciente que pode fazer o teste com 7 dias e voltar antes para o trabalho, quem precisa esperar 10 e nem para testar, ou quem precisa repetir por imunossupressão até 10, 15 dias. Então, isso está completamente solto. E, a gente fica sempre correndo atrás do prejuízo, porque sai lá fora, e a imprensa divulga, aí os pacientes ligam, aí o Ministério vai atrás. Então, eu acho que é de suma importância essa pressão para ter acesso a diagnóstico de forma mais barata. A gente está falando que está fácil, mas está fácil também num contexto muito protegido de algumas cidades maiores, que tem redes de farmácia, de pessoas que conseguem comprar esse autoteste, que também não é barato, né? Se a gente pensar na nossa população como um todo, não dá para gastar uma parte do salário mínimo num teste de R$50. É inviável. Então, na prática, essa pessoa não vai se testar. E vai transmitir para o familiar, que eventualmente é um familiar vulnerável que não saiu de casa, mas que quem trabalha trouxe, né? Então, eu acho que parabenizo a luta de vocês, assim, acho que é obrigação nossa, enquanto sociedade. Sou testemunha que várias pessoas tentaram, a Sociedade Brasileira de Infecto, pelo menos tentou fazer várias diretrizes, a gente tem as nossas diretrizes da sociedade, mas que tem um respaldo governamental que vá divulgar para os menores centros, para os serviços de ponta, né, para agentes comunitários, que vá
dar os insumos, os testes, o remédio, fica tudo muito solto. Exato. Nós acreditamos muito em 2023, uma nova gestão do Ministério da Saúde. A pauta da proteção da população brasileira contra a Covid-19 é uma pauta do Conselho Nacional de Saúde. Temos a Frente pela Vida, que atuou e trabalhou constantemente durante toda a pandemia, e esse é um tema que nós enviamos, nós, movimentos sociais que compõem o Conselho Nacional de Saúde, como uma sugestão para a pasta da transição do Ministério da Saúde, ter um olhar diferenciado e de atenção aos pacientes brasileiros frente à Covid-19. Precisamos de ter normativas, diretrizes clínicas e precisamos ter essas guias na atenção básica. Não podemos mais ter pacientes morrendo por Covid, por dificuldades de navegação no sistema de saúde, porque a gente sabe que já temos tecnologia, já temos expertises, né? E os médicos contribuíram muito para isso, e a gente sabe o quanto que vocês fizeram inovação no nosso país, o quanto que vocês doaram para que o SUS desse o seu melhor, e somos de verdade muito gratos por tudo. Doutora, super obrigada pela sua participação, contribuição com o nosso evento, muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, Priscila, bom evento a todos.